Diz a palavra de Deus no relato bíblico que dois homens discípulos iam chorando para mim e para Deus. Mataram ele. Por quê? Meu Deus, por que tu permitiu que ele morresse? Um homem que só fez o bem, um homem que curou tanta gente, que fez mal, normais, ressuscitou muita gente. Por que, Senhor? De repente uma figura aparece andando atrás deles, acompanhando. O que vocês estão falando aí? Que tristeza é essa? Tu é de Jerusalém, rapaz, aí tua conhecimento, mataram o profeta de Deus, Jesus de Nazaré. Foi mesmo, rapaz, ele morreu como crucificado. Rapaz, interessante, ele morreu crucificado, foi. É interessante que as escrituras dizem que ele tinha que morrer. E começou a falar com eles das escrituras, mostrando a lei e os profetas que tinham que se cumprir e culminar com a morte do Messias. Quando eles chegam em determinado trajeto, ele diz: mas vamos nos hospedar aqui nessa hospedaria, fique conosco. Depois o senhor prossegue a viagem, sua conversa é muito boa. Nós estamos nos sentindo confortáveis, é gostoso ouvir você falar das escrituras. Eles sentaram à mesa para jantar. O Senhor tomou o pão, parte, dá graças, parte, e quando vai entregar eles percebem que se tratava do Senhor. Como eles perceberam? Porque enquanto Jesus estava andando, a manga do vestido que o Senhor usava, da veste, cobriu o pulso. E eles não perceberam que se tratava. Mas quando Jesus toma um pouquinho, estica a manga da camisa e dobra. Aí eles veem a marca do cravo. Eles olham: Senhor! Aí o Senhor desaparece. Que corpo extraordinário é esse? Que você está conversando com uma pessoa e desaparece na hora que você quer desaparecer. Que corpo maravilhoso é esse? O segundo episódio interessante é quando os discípulos estão trancafiados com medo da perseguição que Herodes empreendeu contra a igreja em Jerusalém. E eles estão ali, os 11, aliás 10, porque Tomé não estava na primeira manifestação. Estavam 10. O Senhor aparece no meio deles: paz seja convosco, Senhor! Desaparece. Aí quando Tomé chega, os apóstolos estão medo. Jesus está vivo. Que conversa é essa? Você está doido? O homem foi esfolado vivo. Aquela lança cortada no coração dele. Aqueles carros nos pés de carro. Não está doido? E era ele. Era ele. Fosse assim, se a ele era ele, certo em pé. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo naqueles cravos, nas mãos dele, no pulso dele. E se eu meter a minha mão naquele corte da sua lateral, então eu vou crer nele. Mas ao tempo, os 11 estão reunidos. Jesus aparece de novo com o corpo glorificado. Do nada ele aparece: paz seja convosco. Vem cá. Bota teu dedo aqui, ó. Enfia a tua mão aqui. Aí Tomé, quando viu, disse: não precisa não, Senhor, porque eu te conheço. Foram 3 anos e meio almoçando, jantando no café da manhã, fazendo irmã o dia todo, caminhando, vindo mais de pé de pau, correndo muitas vezes para escapar da perseguição dos fariseus para matar todo mundo. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. E se ajoelha prostrado. O Senhor vai até ele, toca o seu ombro e diz: Tomé,
Tu, para crer em mim, precisou me ver e querer tocar em mim. Mas bem-aventurados serão os crentes do Evangelho pleno, que um dia vão crer em mim sem me ver. Eles serão bem-aventurados. Levante a sua mão e dê glória a esse Jesus. Você está bem-aventurado. Esse mesmo corpo glorificado eu receberei. Você também. Nós vamos subir ao encontro do Senhor dos Ares com o corpo incorruptível, que é a nossa carne velha, essa navalha sem futuro. Só quer saber de pecar, só quer saber de fazer a coisa errada. Você quer ver a carne velha se forçar todo dia, ela encontrar uma placazinha proibido fazer isso. Vixe! Há uma coisa fria para querer quebrar, para querer desobedecer aquilo ali. Você vai perceber, você passa para lá e para cá uma calçada, mas aí vem uma plaquinha, não pise na grama, mas você se meteu. Ou vontade de andar. Ou vontade de andar por ali, né? Eu lembro que um psicólogo ele fez uma pesquisa interessante aqui na Praça Zé Galopá. Ele colocou uma casinha de madeira parecendo um armário químico, só que ela não era um meio químico, era uma casinha feita de madeira, com um círculo aberto bem no centro daquela armação de madeira ali. Aí as pessoas passavam e olhavam, aquele negócio aberto, você quer que isso contemplar? Chega o povo ali na praça, Zé Galopá, quer que esse povo entrar e ficar dormindo ali? Passava bem legal. Mas aí veio o psicólogo e botou assim uma plaquinha, proibido olhar. Meu irmão, todo mundo que passava olhava, oxe, por que eu não posso olhar? Aí teve aquele camarada mais ousado, que vai passando, vai para a volta, e cada volta vai se aproximando. Lá é com a árvore do meio, pega pé. Aí o cara foi, botou a cara lá dentro da rocha, lá dentro, não, o senhor não está meio com a cara. Tá, vai para lá, filho! Mas enquanto não tinha plaquinha proibido olhar, ninguém quis olhar. Você quer ver essa questão da carne como ela é? É só ter filho. E tem pequenininho, não é? Você diz assim, não pegue isso aqui, caramba, isso aqui não pegue. Aí eu não pode pegar, né? Aqui mesmo ninguém pode pegar. Aqui mesmo ninguém pode pegar. Né? Mas por que ele faz isso? Porque você disse que é proibido fazer. Eu duvido eu dou a tua carne amanhecer toda para ler a Bíblia. Estou me coçando para ler a palavra. Eita, Jesus, eu tenho que ler a palavra. Um negócio aí de mim mandando ler a palavra. Senhor, hoje eu vou jejuar. Tua carne jejuar. Meu irmão, às vezes a gente levanta o ativismo profissional que nós temos, muitas vezes nos leva a sair de casa sem tomar um café da manhã, por tarde, atrasado, sem as carreiras, não tomou café, no trabalho, muita coisa, não dá tempo para almoçar. Aí você aguenta, não sente nada, meu irmão, quando vai comer 3 horas da tarde, no sanduíche velho, vem aqui a Coca-Cola, para dizer que almoçou. Mas agora, tu terminou de jantar, está com os peixes também. Se tu disser, amanhã eu vou jejuar, a barriga já começa a rolar. Meu Deus, se for mexer com a barriga, é a carne miserável, porque a gente pode. A carne, irmão, ela é ruim, ela é inclinada para o mal, por isso que ela pode entrar no céu. Por isso que é uma luta da carne contra o espírito interior, foi vivificado pela graça de Deus, pela salvação que recebeu. Dentro de você tem um espírito humano vivo diante de Deus. Mas esse espírito vivo que ama a Deus, que adora a Deus, que quer servir a Deus, que quer jejuar, que quer que você pregue, quer que você escute a palavra, quer que você leia, quer que você ore,
Aí a carne diz, olha, tem que ir para os cultos da igreja do Evangelho Pleno, eu tenho que ir para os pequenos grupos, eu tenho que estar trabalhando na minha célula. Para que isso, rapaz? A igreja é demais, a igreja é séria, a igreja é religião, é correr demais a carne não. Porque a carne, no dia de domingo à noite, quando se arruma para ir para a igreja, é a carne, meu Deus, uma pizzazinha, pizza hut, meu Deus. E aquele açaizinho, Jesus, só esperando lá. Eu acho que eu vou passar aí. A carne toda para se divertir, para fazer. É o Espírito que está em você, que domina a carne, arrasta ela, o culto raio, é assim que acontece a nossa luta. Mas nós temos que disciplinar a carne, porque o irmão diz assim, tu tem que disciplinar a tua carne. Como é que se disciplina a carne? Eu vou lhe dar um exemplo que um pastor me deu há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás ele me deu esse exemplo. Ele disse, você quer disciplinar a sua carne? Eu vou lhe dar um exemplo. Um cidadão de uma fazenda com muito gado. E ele tinha um morador, vaqueiro, que tomava conta do seu gado. Mas ele veio de madrugada, o patrão chegou de madrugada e trouxe um touro novo, touro. E o touro muito bravo, ali dando chifrada naquele eu não sei bem o nome, é um reboquezinho que ele vinha dentro daquele reboque. E tem que virar aquele reboque, ele disse, vou soltar no bicho do filho desse, no meio do raiado, e a porta soltou o bicho lá dentro, pegou o curral. 5 horas da manhã, o vaqueiro levantou para tirar o leite do gato, das vacas. Pegou a banquetinha dele, pegou o balde de alumínio da vaca, pegou o bezerro, amarrou a cabeça do bezerro na perna traseira da vaca, né, para poder ela perceber que o bezerro está ali e liberar o leite, porque se ela não sentir que o bezerro está ali, ela não libera o leite. Interessante. Aí o camarada começou a ter a vaca, de repente ele viu uma respiração ofegante, quando ele olhou todo vindo na direção dele para matar ele. Ele saiu aqui para uma terra com o pau de rei do leite, deu por na cerca que não botava no coração dele, e por isso ficou na cerca. Ele disse, meu Deus, que bom é isso que eu não tinha visto aqui ainda. Aí amanheceu, viu o patrão, foi lá para o curral, o patrão todo de manhã gostava de beber o chamado leite ungido. Aí o cara pegava o canequinho de alumínio, enchia aquele leite tirado na hora, e o patrão bebia a copada de leite logo ali, para pegar o viver. Aí meu irmão, ele disse, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Como é que o senhor traz um boi bravo desse? Coloca no meio do rebanho, sem me avisar. Ele disse, rapaz, eu quero te pedir desculpa, ou vamos para lá. Mas vai me matar, o senhor está perto do seu vaqueiro. Aí disse, rapaz, eu esqueci de te avisar, eu cheguei de madrugada, eu estava dormindo, não quis te acordar, e o bicho ali teve que quebrar o reboque, eu podia misturar, soltei ele. E agora? Eu disse, e agora deixa comigo. Agora deixa comigo, eu vou tratar com eles. Quando era 5 horas da manhã, o vaqueiro tinha com o laço na mão. Jogava o laço no pescoço do boi bravo. No meio do rabo tem um pedaço de madeira fincado no chão chamado morango. Ele dava uma volta para a corda com aquele morango e puxava. Na realidade, o raio ia puxando até que o boi encostava a cabeça do morango, ele dava um nó, aí tirava o leite da vaca e tal, e o pessoal estava no boi. Ele faz isso 30 dias. Quando chegou no 30º dia, que ele entrou no laço, o boi olhou para ele, aí o boi foi muito devagarzinho e puxou a cabeça lá no morango. Ele disciplinou o boi. É assim que nós temos que fazer com a carne. Vai dar trabalho. O laço tem que ser puxado, dá trabalho, vai fazer força. Mas ensina a tua carne velha a gostar de igreja, gostar de Bíblia, gostar de oração, gostar de servir a Deus, gostar de adorar a Deus, e você vai ser vitorioso no seu vida. Mas tu imagina, meu irmão,
essa carne sendo transformada de corruptível em incorruptível, com o corpo glorificado, impossível de pecar. Aí nós vamos subir ao encontro do Senhor nos lares, gente. O Senhor Jesus vai dizer: vem, e você vai subir. A sepultura se abrirá. Quem morreu fiel ao Senhor está no paraíso, de Abraão para cá, de Adão para cá, vai ser arrebatado, irmão, porque Jesus desceu para pregar os espíritos em prisão. E quando ele ressuscita, ele traz cativo e cativeiro, ele inaugura o paraíso, ele tira o seio de Abraão do mundo dos mortos e leva para o paraíso e deixa todo mundo lá esperando o arrebatamento da igreja, para todos ressuscitarem e conosco que estivermos vivos, nós subiremos ao encontro do Senhor dos Anos. Aí a gente pode, para sair da atmosfera da Terra, tem que ter traje espacial, tanto de oxigênio nas costas. Porque se você morre lá em cima não tem oxigênio, passou a atmosfera, não tem mais oxigênio. Por isso você precisa de um corpo imortal, porque o teu corpo é mortal, glorificado, que tu pode voar. Ao encontro do Senhor dos ares, tu vai passar da atmosfera e a biosfera, toda a fera que já vai para cima, tu vai torar no meio, até encontrar com Jesus e dar glória ao nome do Senhor por toda a eternidade. Tudo isso é maravilhoso, mas só vai acontecer com você e comigo se estivermos alinhados com as Escrituras e o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Meus irmãos, o arrebatamento será extraordinário. O arrebatamento ele está dividido em dois aspectos. O primeiro aspecto é invisível. Só quem vai participar é a igreja. O mundo vai ver assombrar as pessoas desaparecendo. Ao mesmo tempo, de todas as nações, de todos os povos, onde tiver um servo de Deus nascido de novo, ele vai desaparecer. Eu fico imaginando, pastor Bolso, a sua escola. A sua escola. Um professor, aqui tem professores que são evangélicos, tem que não são evangélicos, de repente, o professor não evangélico chama uma aluna crente. Vamos dar o nome dela de Sara. Sara, vem receber sua prova. Ô menina, para tirar 10, só tira 10. Ela vai sair. Mas aqui tem uma mistura de alunos crentes e descrentes. Muitas vezes os descrentes ficam perturbando os crentes, né? A irmãzinha vai passando, vai pegar a prova, vai aquecer aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Né? Na minha época, quando eu aceitei Jesus, era interessante. Quando a gente ia para a igreja, aí as pessoas na rua diziam assim: aleluia, carne do prato e farinha na cuia. Era interessante. E quando era isso, ela vai, pode, vai berrar, mas os pode lá no chiqueiro. Era isso que eu recebia, quando eu era crente, há 41 anos atrás. Mas aí a salinha vai. Na hora que o professor vai entregar a prova, instantaneamente ela desaparece, cai a farda no chão, fica o sapato, fica a meia, e ela some. O professor se desespera. Tu imagina, quem não é crente correndo, desesperado, aí sai o pai aqui nesse colégio: ei, aqui desapareceu uma pessoa, ela vai correndo na sala, aqui desapareceu três, aqui foi o professor, subiu tudo, sai correndo, porta fora, aí vem carro batendo nos postes, vem carro capotando, é avião caindo, é trem colidindo, é o rebuliço do mundo todo, e a perseguição, que é isso, e alguém vai gritar: Jesus voltou e arrebatou o seu igreja com Deus. Isso não aconteceu. O arrebatamento é invisível para o mundo. Ninguém vai perceber que Jesus está lá em cima. Não tem telescópio Hubble. Não tem nenhuma tecnologia humana que vai identificar Jesus, vai visualizar ele. Ele vem de forma invisível e nós subiremos de forma invisível. De onde você estiver no dia, trabalhando, estudando, caminhando na rua, dirigindo seu carro, você vai sumir de lá. De lá você vai. Olha para
teu irmão e diz assim: Jesus não vai perder a viagem. Ele vem para te buscar e ele vai te levar. Você está pronto para ir ou você quer ir? Você quer ir ou você quer ficar aqui? Você quiser ficar aqui, fique à vontade. Eu vou subir, eu quero subir. Quero ficar aqui. Meus irmãos, a igreja vai. Quando a igreja for, se levantará um personagem no mundo muito inteligente. E essa pessoa, ela oferecerá o seu corpo a Satanás para ser possuído pelo Satanás. Essa figura nefasta é chamada no Apocalipse de a besta. O apóstolo João chama de anticristo. Esse ser maléfico, ele se levantará e vai organizar o mundo que estará no completo caos e desespero. De pessoas procurando familiares, pessoas gritando, pessoas que ficaram loucas, porque vão ver as pessoas desaparecendo diante deles e ele vai entrar em parafuso, vai ficar doido. Imagina o caos que ficará no mundo. E a pergunta será sempre a mesma: cadê esse povo? Para onde foram? O que aconteceu? Existe um grupo de cientistas que já estão dizendo, de ufólogos, que já estão afirmando que está vindo na direção da Terra milhares de naves espaciais para tirar da Terra pessoas evoluídas espiritualmente. Já estão dizendo. Quando isso acontecer, o arrebatamento, o anticristo vai dizer: olha, gente, os extraterrestres levaram o povo. Então vamos organizar o que ficou aqui. A partir de agora, controle total. Quem manda sou eu. Você só compra se eu deixar. Você só come se eu deixar. Você só vive se eu deixar. A partir de hoje. E é interessante que esse poder concentrado em um do ser humano será dado pelas lideranças das nações da terra. Apocalipse 17 diz: e todos os reinos pegaram o seu poder e entregaram a besta. Uma espécie de união das nações, um conglomerado de nações tomaram a decisão de um só homem dominar o mundo. E você vê o Papa falando isso. O Papa vive dizendo isso. Nós precisamos de uma liderança mundial. O Lula já disse isso, foi me gerado, já disse isso não sei quantas vezes. Nós precisamos de um governo. O mundo clama por uma organização global. É por isso que existe a globalização. É o trabalhar do Espírito do Anticristo, organizando o mundo para a manifestação da besta. O filho da perdição, do iníquo, revelado por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É interessante, meus irmãos, que quando isso acontecer, o anticristo organizará o mundo. O mundo organizado, ele criará uma falsa paz que durará 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tudo vai ser organizado, a economia vai ser organizada, a sociedade será organizada, a saúde será reorganizada, tudo será organizado por esse comando central e global. Quando terminar esse período de organização, os judeus vão olhar para este homem e vão dizer: este homem é o Messias, este homem é o Salvador, este homem é o nosso grande rei de Israel. E o acolherão, e o receberão em Jerusalém. Nesse tempo, o templo já estará construído o 3º templo, e ele sentará na cadeira do Messias
destinada ao Messias, ele sentará. Os judeus estarão sorrindo, festejando e celebrando o seu Messias chegou. O Senhor Jesus, o verdadeiro Messias, quando veio, foi rejeitado pelos judeus. E ele disse com muita tristeza: eu não vim em meu próprio nome, eu vim no nome do meu Pai que enviou, e vocês me rejeitaram. Mas depois de mim, lá na frente, virá um com seu próprio nome, e vós o recebereis. Israel estará celebrando: nós temos um grande rei da terra. É nosso, é judeu. Está aqui reinando em Jerusalém. Quando cumprir os 3 anos e meio, esse homem vai profanar o templo com um sacrifício imundo, assim como o antigo Epifânio fez no período chamado período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Quando o antigo Epifânio entrou no templo, sacrificou vários porcos e pegaram fezes de porco e sangue de porco e mandou esfregar nas paredes do templo. Esse homem vai profanar o templo. Quando ele profanar o templo, os judeus o expulsarão. Você é um falso Messias, você não é o verdadeiro Messias, porque você está profanando o santuário, você está profanando o sacrifício, e o expulsam de Jerusalém. Irá, revoltar, ele vai reunir um conglomerado de exércitos de várias nações que vão marchar contra Jerusalém para destruir Israel. Destruir Israel. Quando isso acontecer, meus irmãos, não haverá defesa nem tecnologia capaz de defender Israel. Hoje Israel se defende muito bem, ainda tem a ação sobrenatural de Deus que protege o povo. Mas nesse dia, Deus vai pegar do braço sem fazer nada. Milhões de judeus serão massacrados. Diz uma profecia de Ezequiel que o sangue vai correr pelas vagas da rua, por pedaços de carne humana, na direção dos esgotos da rua. Milhões de judeus serão dizimados. Mas quando eles estiverem para ser extintos, vai se cumprir uma profecia do livro de Isaías. Os filhos de Israel são milhares de milhares, como a areia da praia, mas somente remanescente será salvo. Então, o pingo de judeu que sobrar correrão para o muro das lamentações e gritarão e clamarão. Aí se cumpriu outra palavra que está registrada no livro de Zacarias. E naquele dia de angústia, o meu povo, os filhos de Israel, clamarão a mim, e eu derramarei sobre eles o espírito de súplica, e eles clamarão a mim: envia-nos o verdadeiro Messias. Então eu abrirei os céus e descerei e vos livrarei. O remanescente de Israel será salvo. Aí tu imagina essas guerrinhas que está vendo aí, Ucrânia contra a Rússia, né? Agora mais recente, os Estados Unidos contra a Venezuela, ameaça de guerra, a China cercando Taiwan, países querendo se degladiar. O que acontece, irmão, quando essas guerras são anunciadas? Televisão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só fala dessas guerras. Morreu não sei quanto. Os drones atacaram, morreu não sei quanto. Israel invadiu Gaza, dizimou Gaza, está acabando com Hamas, morreu não sei quanto. É televisão de manhã, tarde e noite. Aí tu imagina uma guerra dessas, quando um exército marchará para o vale de Megido,
ou Armagedon, ali em Israel, hoje é chamado de planície de Jezreel. Jezreel era o nome de um dos filhos do profeta Oséias, com uma mulher prostituta, que amou Ruama, amou Ami e tinha Jezreel. O significado da palavra Jezreel é Deus espalhará. Aí, curiosamente, providencialmente, o vale hoje do Armagedon é chamado de planície de Jezreel. O diabo vai ajudar para Deus esbagaçar o Espírito. Mas preste atenção. Eu fico maravilhado porque está todo mundo com os olhos deste tamanho olhando para mim. Continue assim. Eu quero você assombrar. Você ser uma saída aqui mais crente, mais fiel. É interessante, meus irmãos, que quando todos estiverem celebrando, a Bíblia diz, e estarão celebrando e festejando em suas casas a derrota de Israel. Churrasco, meu irmão, picanha na caneca, Coca-Cola. Todo mundo celebrando, festejando. Viva o nosso rei mundial, viva o nosso rei. Vai acabar com esse povo miserável, esse povo de Israel que é ocupado, esse outro povo que é desaparecido, são eles. Quando tudo estiver parecendo perdido, que esse remanescente correr para o templo para clamar o Senhor. Diz a Bíblia que o céu se abrirá. Aí eu fico imaginando assim, está aqui o repórter, ali ao vivo. Nós estamos aqui ao vivo, aqui na terra de Israel, estamos aqui atrás do nosso exército mundial. Israel está perdendo a guerra, muita gente morrendo, estão sendo bombardeados, é míssil, um atrás do outro, é bomba no pé do rei de todo mundo, e aqui está o momento se acabando, vai se acabar. Nosso rei é vitorioso. Aí de repente um repórter ou uma repórter está aqui se ajeitando para entrar no ar ao vivo. Aí de repente ela fica olhando para o cinegrafista com a câmera focada nela, o cinegrafista fica olhando para cima. Pálido, a câmera vai tremer, igual a Toyota vendo o ponto novo, se balançando todo. Aquele um poder tremendo vai apontar para cima, vai focar a câmera e vai dizer o que é aquilo. Todas as câmeras agradecem, os jornalistas vão e todos os repórteres vão olhar para cima. Aí vem uma pura vista, o zoom da câmera, as televisões do mundo todo acompanhando, aí vai abrir a imagem. Aí quem estava festejando, a carne já cai, meu irmão, da boca, o churrasco queimando fogo. E o cara olhou, que negócio é aquele que está descendo para o céu? Aí a câmera vai abrindo, o zoom abrindo. Meu Deus, é um homem montado num cavalo branco que vem voando na direção da terra. Aí eu pego, atrás dele, vem milhares e milhares de cavalos brancos, com 6 exércitos na frente. Eu vou dar o cavalo branco, você vai dar o seu cavalo branco. Nós vamos descer, eu vou por dentro. Como as coisas aconteceram? Israel estará encurralado. Israel estará encurralado. Porque o vale de Jezreel, ele está direto em Jerusalém. Ele termina em Jerusalém. Só que atrás de Jerusalém tem montes muito altos. E também é cercado nas laterais de montes muito altos. Entre eles, o monte das Oliveiras.
a abertura do Mar Vermelho. Era o mar na frente, montanha de um lado, montanha do outro, e atrás Faraó. O que foi que Deus fez? Abriu o mar. E o povo passou a cair junto. Meus irmãos, aquele milagre do Mar Vermelho foi tão impactante nas nações inimigas de Israel, que quando olhava, quem é que ali? Olha, meus deuses! É aquele povo que o Deus deles abriu o Mar Vermelho, então não encontra mais nada, não tem que dar. Porque, meu irmão, a abertura do Mar Vermelho foi extraordinária. O Golfo de Aqaba, que é onde o povo de Israel, todos os historiadores afirmam que foi ali que eles atravessaram, tem uma ponte natural de pedra, com 6 quilômetros de largura, essa ponte natural de pedra. Essa ponte de pedra, ela está submersa a 180 metros de profundidade. Mas saiu da beirada daquela estrada de pedra e caiu 1.800 metros de profundidade. Aí Deus abre o mar. Um paredão fica bem na beirada do abismo. Para quê? Para que nem o israelita fosse olhar curioso para Israel embaixo e morresse. Então eles passaram a pé enxuto naquele rochedo natural. Passaram ali 6 quilômetros de largura, um paredão de 180 metros de altura d'água. Passaram, tinha areia, mas eles passaram a pé enxuto. E Deus colocou uma divisão de tempo. Enquanto era dia para Israel, era noite para os egípcios que entraram naquele corredor para tentar pegar os israelitas. A areia, que era enxuta e batida, se tornou fofa, molhada e atorava os carros e ferrava. Quando Israel chegou do outro lado, 16 quilômetros de distância, quando atravessou e pisou lá fora, aí o Faraó estava bem no meio. Deus libera os paredões. A água, ela tem uma densidade muito grande. Se você pular de uma altura de 50 metros dentro d'água, se não houver alguma marola ou alguma água corrente que mexa na água, é mesmo que você está pulando isso aqui. Você se esbagaça todo e quebra todos os seus ossos do corpo. Agora tu imagina 2 paredões d'água, com 180 metros, se fechando numa velocidade só, bagaçou carro velho, as rodas vão mais longe, morreu o pescoço quebrado, perna torrada. E meu irmão, e quando a água bateu na onda que puxou, caiu todo mundo no abismo e foi descoberto agora. 1.800 metros de profundidade, encontraram as rodas dos carros, encontraram os esqueletos dos cavalos. Foi encontrado agora, recentemente, numa expedição secreta de 10 milhões de dólares que os Estados Unidos mandou. Porque ali o Egito não aceita ninguém mexer lá. E encontraram até o carro de Faraó. Sabe o que os egípcios fizeram? Começaram a mergulhar e começaram a tirar o material. Para quê? Para não comprovar que a Bíblia tem razão. Para manter a história de que aquilo era uma lenda, uma mentira, é uma fantasia. É assim que eles fazem. Né? Mas, meu irmão, o fato é que eu creio que o mar foi aberto. Quem crê que o mar foi aberto? Pode quem explorar, espernear, os incrédulos, os cientistas céticos podem dizer o que quiser, pode tudo para o inferno. Mas eu creio. Creio não! Você não tem esses meninos iluminados aqui, né? Que corre, pula, que a cambalhota no seco, né? Tu imagina? Eu fico imaginando que no meio daqueles quase 3 milhões de pessoas de Israel atravessando aquele mar, o mundo se dará que empurrar a mão daquele paredão d'água e sai rasgando de cabeça fora. Eu creio. Eu preciso terminar. Você foi dormir, e amanhã tem outro dia para
descerá. Israel vai encurralar, não tem como sair. Mas se cumprir a outra palavra profética de Zacarias, que diz assim: e eu descerei e pisarei com a planta dos meus pés no monte das oliveiras. E quando eu pisar, ele se partirá ao meio, uma banda para o oriente, outra banda para o ocidente, e vai se abrir um vale onde o remanescente vai passar correndo para o céu. Mas aí, cumpre-se a outra palavra profética. Porque quando aquele povo estiver correndo por aquele vale, Jesus vai chamar esse mundo. E Jesus vai fazer assim, ó. Quando ele fizer assim, vai se cumprir a profecia. E eles verão aquele a quem transpassaram. E prantearão e chorarão como a mãe que perde seu único filho. E reconhecerão que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus do Israel. Todos vão passar. Mas aí, quando o camarada chamado Anticristo vê Cristo em pé no Monte das Oliveiras, ele vai dizer: vamos ver! E nós também estamos lá. Os mísseis, as bombas, os canhões das embarcações que estarão ali no Oriente Médio para disparar contra Israel, todos concentrados no Monte das Oliveiras, na figura do grande rei. Quando aqueles mísseis forem disparados, diz a Bíblia no livro do Apocalipse, e ele, Jesus, os vencerá com a espada que sai da sua boca. Não é que a língua de Jesus vai virar uma espada gigante e vai cortar todo mundo. Não. Espada é a palavra. A mesma palavra que nos primórdios da criação dizia haja e as coisas apareciam, essa mesma palavra vai dizer bomba, volta para onde tu veio. Quando foi lançado, as bombas, os mísseis vão dar a volta e tudo que derretia as coisas de Cristo. Aí vai se cumprir outra palavra profética de Ezequiel. E eu os concentrarei no vale. E eu os destruirei. E o sangue derramado dos seus corpos chegará à altura do freio dos cavalos. Mais ou menos 1,20 m, um mar de sangue, um pedaço de carne boiando. Depois aquele sangue vai ser chupado pela terra, vai ficar os cadáveres, aí vai aparecer um anjo dizendo: vive! Para o grande banquete do Todo-Poderoso, e todas as aves que rapinam o urubu. Todo bicho que come carniça vai marchar para aquele vale e vão devorar carne dos exércitos do inimigo do grande rei. O anticristo, o falso profeta, serão pegos e eles inaugurarão um lago que arde com fogo e enxofre. Serão as primeiras criaturas humanas condenadas a toda a eternidade se atormentado no lago que arde com fogo e enxofre. E o Senhor sentará no trono de Davi em Israel e se tornará o Rei dos reis e o Senhor dos senhores de todos os povos da terra. O anjo vai bradar a trombeta no céu e vai dizer: os reinos do mundo pertencem agora ao nosso Deus. Aí, meu irmão, será estabelecido um período de 1000 anos de paz na terra. O cão vai ser amarrado nas pernas dos filhos dele tudo. E vai haver paz na terra. Vai haver. Você lembra da longevidade de Gênesis?
Oh, rapaz, sem amigo, tá? Porque as pessoas vão viver muito. Israel, convertido a Jesus, é quem vai pregar agora o Evangelho de Cristo e o amor de Deus a todas as nações da terra que sobraram, que escaparam da grande tribulação. Será um período glorioso, onde os animais perderão a felicidade. O leão vai deitar com o cordeirinho e não vai ter nenhum instinto para devorá-lo. O cordeiro não será uma presa, será um companheiro. Uma criança vai meter a mão dentro do buraco da serpente venenosa lá, vai pegar a serpente, vai enrolar no pescoço, vai pegar para um lado, vai para o outro, vai deitar a boca, o povo vai dar da serpente. E nada lhe fará dano. Até que, findando os 1000 anos, Satanás será solto. Ele vai reorganizar um grupo de seres humanos para marcharem na última guerra promovida pelos seres humanos contra Deus. Essa guerra será chamada de Gog e Magog. Mas quando eles marcharem para Jerusalém como o deserto, descerá fogo do céu. Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir o exército do diabo. Aí finalmente o diabo será pego por todos os seus demônios e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre por todos aqueles, meus irmãos, que morrerem queimados naquele mundo. Terminou o milênio. Satanás condenado eternamente. Nunca mais vai perturbar nenhum de nós. E aí o que acontece? E a partir daí o que acontece? Aí vem o trono branco com o juízo final. E diz a Bíblia: e o inferno e a morte devolveram os seus mortos. E eles ficaram perante o trono branco. E diz a Bíblia: e se abriram os livros, mas abriu-se também o livro da vida. Quem vai estar escrito lá no livro da vida? Ele e você? Não. Não é o Senhor. Nós já estamos glorificados. Para quem é esse livro da vida? É para quem se converteu quando ninguém morreu. Porque ninguém vai viver 1000 anos, não. Vai morrer com 600, 500, mas vai morrer. Mas se morrer fiel a Cristo, não vai estar escrito no livro da vida. E eles ressuscitarão para receber a vida eterna. Aí o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo do vosso Senhor. É por isso que Jesus não aceitou a proposta lá de Tiago e de João. Você lembra? Senhor, eu quero que uma coisinha boa, uma coisa que me peça, meu filho. Eu quero que, quando estabelecer o teu trono no teu reino, João sente de um lado e Tiago sente de outro. Do teu lado. Aí o Senhor disse assim: o sentar ou estar ao meu lado não pertence a mim, mas unicamente ao meu Pai. Aí tu já imaginou? A Bíblia diz em Mateus 25: aos da esquerda, disse o Senhor, apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos antes da fundação do mundo. Mas os da direita, vinde bendito de meu Pai. Aí quem ia ficar na esquerda? A mãe dele teve pedido para condenar do rio, porque não tinha entendimento, não tinha sabedoria das coisas espirituais. Meus irmãos, a partir daí, com o julgamento final, entraremos na eternidade. Todos os sobreviventes estarão na terra. Quando tudo estiver pronto, diz a Bíblia que o Senhor bradará ao céu: eis que faço novos céus e nova terra.
A Jerusalém celestial descerá. E o anjo vai gritar: é isso aí! O tabernáculo de Deus com os homens. Pois a partir de hoje, ele morará com os homens, e os homens serão seu povo, e ele será o seu Deus. A nova Jerusalém que foi preparada, ela tem uma dimensão interessante, porque ela tem uma medida de 12.000 estádios. Meu irmão, quando você multiplica a medida que o anjo tirou pelas dimensões da largura, porque ela será uma cidade quadrada. É por isso que o crente tem que ser meio quadrado. Ele não pode ser muito redondo, porque a cidade não é quadrada. Aí, meu irmão, quando a gente termina o cálculo, a cidade terá 2.680.000 quilômetros de largura, de altura, porque ela é quadrada. Dá para morar muita gente numa cidade? Não. 2.680.000 quilômetros. Só para tu ter uma ideia, daqui para São Paulo, dá aproximadamente 2.300, 2.400 quilômetros. Quantas cidades, quanta população tem morando daqui até São Paulo? 2.000 quilômetros. Irmão, a cidade onde eu vou morar, tu vai morar, cabe muita gente. É por isso que é crente. Desde o Antigo Testamento até agora, que já morreu, que está vivo, vai ser muita gente morando nesta cidade. Eu terei minha casa lá. E é interessante que a Bíblia diz assim: que nós moraremos nas mansões celestiais. Quem queria ter uma mansão aqui lá por trás de mim? A minha mão já está levantada. Eu não quero uma mansão do Porto das Dunas, mas aquela mansão do Porto das Dunas ali, com 6 suítes, piscina, sala e tudo que tem lá, é uma tapera recair nos pedaços, perto da mansão celestial que Jesus preparou para você, onde você vai morar. A questão que é incrível é que nós estaremos morando na cidade com o corpo qualificado. Aí eu vou querer ver a casa do pastor Poço lá em cima, eu vou para a casa do Poço. Eu não preciso chamar Uber, nem moto Uber, não preciso dirigir um carro, eu basta pensar na casa dele, eu já desapareço aqui e apareço na porta apertando a campanha. Quando não for assim, eu posso voar até lá e dizer para ele: lembra, pastor Moço, naquela pregação lá no Colégio Prêmio, naquele acampamento, eu dizendo que vim visitar sua casa, chegou o dia. Você terá a sua. O apóstolo Paulo, ele disse assim: Deus permitiu que eu tivesse assim um vislumbrezinho do que está preparado para nós. Só o que eu vi, que não foi nem 10% do que João viu no Apocalipse, já foi o suficiente para eu dizer uma coisa: todo o sofrimento, toda a agonia, tudo que nós passamos aqui, nem de longe se compara aquilo que Deus preparou para aqueles que amam. Aqueles que amam, para mim e para você, está preparado para nós. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu precisei apresentar para você tudo aquilo que está preparado para nós, para você entender a sublimidade daquilo que Jesus nos prometeu e nos dará, para que amanhã eu possa tratar com você de como você fazer para chegar lá e desfrutar de tudo isso. Meu alinhamento. Amanhã, o prumo do livro de Amós vai descer sobre a minha vida e a tua, para ver se nós estamos alinhados com o céu. O prumo é para ver o alinhamento da parede, para ver se ela tem caminhada, se ela tem alguma lombada, algum bucho, se a parede está
você não perca a viagem do arrebatamento da igreja quando ele acontecer. Amém? Eu estou com vontade de pregar, mas não. É brincadeira, não serve. Porque eu vou lá para a sua vida. Quer que você se lembre do seu irmão? Quer que você olhe para ele e diga: